Olha, Linha de Passe faz companhia para você até às 10 horas da noite pra gente falar aqui dos jogos que já rolaram de Campeonato Brasileiro. A gente começa, claro, falando da vitória importante do Botafogo na liderança do campeonato. Talvez tenha chegado depois do que o elenco, o time, o Arthur Jorge, que comemorou muito no fim do jogo, imaginaram. Mas o Botafogo vence o Fluminense por 1-0 no Maracanã. Eugênio Leal, tudo certo com você? Boa noite. Boa noite, Dani, Donan, Birner, fã de esportes. A gente vai falar muito sobre o jogo como um todo, mas eu quero destacar um personagem em especial. O autor do gol, Luiz Henrique. Ele jogou o clássico de hoje num nível acima dos demais de entrega que eu estou colocando. É claro que tecnicamente ele também é num nível acima de quase todos. Mas ele correu até o final e acabou sendo agraciado com esse presente aí. Ele ganhou o presente, né? Ele só tocou a bola para o fundo da rede. Mas ele correu muito, lutou muito. Ele é o cara que mais queria ganhar o jogo em campo. E aí os deuses do futebol falaram, tudo bem, faz você o gol. Coisa de 1 minuto antes do gol, o Fluminense estava no ataque e alguém dá um chutão para frente. Ele sai correndo da área do Fluminense até o goleiro da área do Botafogo, até o goleiro do Fluminense para tentar pegar uma bola que já estava perdida. Mas aquilo mostrava o quanto ele queria. Cria do Fluminense. A lei do ex é uma das mais certas e óbvias do futebol. Curioso, né? O Luiz Henrique realmente fez uma partidaça, mas me chamou a atenção a intensidade do Botafogo. Eu hoje achei um pouco abaixo do que a gente costuma ver nesse time do Botafogo. Acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso também, mas eu quero saber teu destaque, Birner. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Eugênio, ao Donan, aos fãs e às fãs do esporte. Essa história da lei do ex, pra mim, hoje em dia, como todo jogador joga em tudo quanto é clube, tem ex em tudo quanto é lugar, mas e a coisa tem clubes especiais na carreira de cada um. É o mundo moderno, Birner. O pessoal tem muito ex, é normal. Eu acredito que... Ele é querido do Fluminense, nem comemorou o gol. Eu sei disso. Antigamente, tinha um jogador que fazia muitos gols contra uma equipe X. Sim. Tinha esse cara que era contra... Isso realmente eu acho que tem uma coisa ali, mas... Lei do ex, mas independentemente disso, de eu concordar quando você fala sobre o empenho do Luiz Henrique, o jogo hoje... ele era maior para o Botafogo. Porque é mais fácil o Fluminense, a luta para o Fluminense, para não ser rebaixado, olhando o que o Fluminense joga, olhando o elenco, olhando o que os adversários jogam, é uma luta mais fácil de ser vencida, apesar de ser uma luta muito perigosa. Olha que o Fluminense voltou para a zona de rebaixamento. Eu sei disso. E por isso que eu estou destacando isso desde já. Porque depois de sair fica fácil. Do que a luta do Botafogo para ser campeão brasileiro. Porque tem um perseguidor muito claro, que joga uma vez por semana, extremamente bem treinado, sim, intenso, que fisicamente tende a ser mais forte que o Botafogo durante as próximas rodadas, que vai enfrentar esse Botafogo. E o outro perseguidor, o Flamengo, acho que só são esses dois, de fato, perseguindo o Botafogo, está correndo por fora por conta dos seus problemas de lesões e outras questões mais. E porque também divide as suas forças com mais de um campeonato, ao contrário do Palmeiras. Então o resultado é muito grande para o Botafogo, da maneira como foi conquistado, no final do jogo, num gol de pressão e saída de bola, porque tem o erro, obviamente, do Felipe Melo, mas o erro foi provocado, e a responsabilidade é do Felipe Melo, porque alguém estava pressionando o jogador no final da partida de uma equipe que tem um jogo enorme também na quarta-feira. Então eu acho que hoje é um dia de muita festa do botafoguense. O torcedor do Fluminense deve estar irritado com o erro do Felipe, mas eu acho que não precisa ficar... Preocupação normal, mas acho que não precisa ficar tão pessimista assim. Posso estar completamente errado, mas acho que não. A respeito da permanência ou não na primeira divisão. Eu sei que o Donan tem mais desconfianças que eu em relação ao Fluminense. Tem. Vai nessa, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Eugênio, Birner, fã de esportes. Acho que uma situação complicada desde a virada contra o Juventude para o Fluminense. O Fluminense teve um primeiro tempo lá em Caxias de um domínio maior, né? Tomou uma virada, agora vai se dividindo entre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Acho que o Fluminense ele tem uma chance real de ir para mais uma semifinal de Libertadores. Tanto que, pensando muito na parte física hoje, o Fluminense também poupou. Preservou alguns jogadores importantes, inclusive o Ganso, né, que entra no segundo tempo. E um momento de pressão lá embaixo, com adversários concorrentes diretos, que estão com partidas a menos
não acho que a situação seja tão confortável assim pro Fluminense do Mano. Confortável nunca é, para quem tá na zona do rebaixamento. Sim, mas Você não acha que a tendência é de não ser rebaixado? o potencial é de não ser rebaixado. É isso. Pelo que o time cresceu com o Mano, né? Para ser justo. E do outro lado, um Botafogo que quer muito, né? Tem muita ambição, que também preservou pensando no jogo contra o São Paulo. Produziu no Morumbi para vencer, mas não venceu. No Engenhão. Eu falei Morumbi? Falou. Produziu no Newton Santos para vencer, mas não venceu. E agora vai disputar no Morumbi a vaga da Libertadores. Só achei que dentro dessa parte física, Dani, que você destacou, e eu concordo, no segundo tempo o Botafogo conseguiu botar mais o seu ritmo. Perfeito. Até colocando titulares, né? Com as mudanças, Para né? jogar com as mudanças, para buscar uma vitória que deixa o Botafogo com 8 jogos de invencibilidade, deixa o Botafogo com 6 pontos de frente para o Palmeiras. O Palmeiras amanhã enfrenta em Brasília, com mais de 60 mil torcedores, estádio dividido, o Vasco. Então, assim, Jogou a pressão para cima do time do Abel. jogou amanhã. a pressão para cima do time do Abel, que não vai ter o Estevão, Em que é uma um jogador competição importante. só, né? Exatamente. Você toca num ponto importante que eu acho que, de repente, para a gente começar a analisar o campo, né, o enfrentamento em si, que é a questão do Fluminense. O Fluminense não tinha dupla de zaga, que acho que é um ponto importante para a análise. O Fluminense não coloca o centroavante que vem jogando, promove o retorno do Cano como titular e, ainda assim, eu esperava um enfrentamento mais desigual, pelo que a gente tem visto desse Botafogo, de intensidade, de não desistir Mais favorável de bola. ao Botafogo. Mais favorável ao Eu também Botafogo. esperava. E aí eu queria que vocês desenhassem esse campo para mim, assim, por que isso não aconteceu? Tem a ver com preservar essas peças? Porque os dois estão divididos em competições, né? Tem vários motivos, mas eu acho que o Botafogo foi melhor do que o Fluminense no jogo. Foi, fato. Também acho. E o final do jogo gritava isso. O Botafogo pressionava, empurrava o Fluminense. A partir da metade do segundo tempo, foi mais time em campo. Talvez não tenha sido no primeiro tempo tão forte quanto foi, por exemplo, contra o que não conseguiu fazer o gol, contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras na Libertadores. Teve um momento no segundo tempo que a impressão era que o Fluminense estava feliz com o empate, né? Satisfeito, né? E o Botafogo... Porque tal era a volúpia do Botafogo que o Fluminense conseguindo se manter. Tanto que quando sai por lesão, aliás, aguardando as notícias sobre o Nonato, né? Perfeito. Quando sai o Nonato, aos 45 do segundo tempo, o Mano coloca o Felipe Melo. O Nonato não é zagueiro. E ele acaba pagando por essa, vou usar uma expressão aqui, caretice. Foi careta, ele, vamos segurar aqui, saiu um volante, eu boto um zagueiro para segurar. Mas eu não coloco nem 0,1% a derrota na conta do Mano. Por que não? Porque esse é um... Assim, eu não sou a pessoa de achar o herói e o vilão no jogo sempre. Não estou colocando isso, não. Mas tô hoje colocando que o Fluminense, inclusive em cima do que foi colocado, acho que o Fluminense estaria satisfeito com o empate. Quando ele perde um jogador de meio, coloca um zagueiro, Ele quer segurar o resultado? ele está satisfeitíssimo com o Tudo empate. bem, mas ele não segurou o resultado por um erro que não passa pela escolha do técnico coletiva. É um erro individual do Felipe. Passa pela escolha Ponto. pelo Felipe Melo. Um jogador que praticamente não tem jogado, completamente sem ritmo de jogo, um jogador que está vendo sua carreira se aproximar do fim, a verdade é essa. Normal. Não tem a competitividade e a intensidade física que o Botafogo tem. Ele perdeu a bola na intensidade física. O Gregory, que começou jogando, estava mais de 90 minutos em campo, se impôs, foi mais rápido que ele, se antecipou a ele e roubou a bola. Eu acho que ele complicou o que estava simples. Mais uma questão. Foi muito mais de escolha do que uma questão Mais um física. fator. Eu consigo entender vocês dois. Porque, assim, se o Felipe Melo está em fim de carreira, a gente não pode negar toda a experiência que ele tem. Entrar num jogo faltando tão pouco tempo, não consigo considerar um erro do Mano. Mas olha a pressão que ele estava sofrendo ali. Sim, e eu Equilíbrio da entendo bola. também o que diz o Eugênio, no sentido de, assim, chamar o time para si, que é uma característica do Mano, né? Eu consigo entender tanto o Eugênio quanto o Birner. Sim, uma opção mais conservadora. E o Felipe Melo, respeitando a importância dele, dentro do Fluminense até campeão da última Libertadores, você tem uma queda de nível muito grande nessa temporada. Ele é praticamente a quinta, sexta opção da zaga hoje. Sim. Tanto que você teve uma zaga reserva, né? O Fluminense não teve o Thiago Santos, que foi um grande achado. Tá jogando muito bem na zaga ali com o Mano. E não teve o Thiago Silva. Se recuperando para o jogo de quarta-feira. O Inácio... Lembrando que com o Mano, os zagueiros, ou os volantes, mas no caso o zagueiro Felipe, tende a jogar com uma proteção muito maior do que jogava no tempo do Diniz. Muito, mano. Isso Ou seja, deveria ter facilitado para ele a chegada facilitou do Mano. muito até a vida do Thiago Silva.
Sim. Se fosse no Fluminense do Diniz, ficaria mais exposto. O gol é o retrato do que era aquele final do jogo. Era o Botafogo mordendo inteiro, né? nos Mas esse acréscimos. é um ponto que eu acho importante. Por isso, mano, não podia ousar naquele momento. A escolha conservadora ficou correta. Talvez por isso ele devesse ousar naquele momento, tirar o jogo da pressão e não colocar um zagueiro lento, que tem uma personalidade forte, que vai arriscar uma jogada especial. Realmente eu não sou dono da verdade, mas discordo A de gente sua tem opinião. maneiras diferentes de encarar a situação. Nesse momento, eu sim. acho que nesse momento você tem que botar atacante. Eu acho que esse... Eu acho Ou que... jogou, no mínimo, um jogador de meio, para poder ter a bola mais à frente. O zagueiro vai ficar apertado lá atrás para sair. Eu acho que o gol tem uma falha nítida individual, Perfeito. mas o gol também traz uma característica desse Botafogo, que é... Esse time joga em outra rotação, gente, na desiste. parte física. Ele é um time que ele é formado, o perfil do elenco ele é formado por tanques. E por mais que hoje não tenha feito 90 minutos nessa rotação, Não. cresce no jogo quando entram os Mas jogadores quando ele vira a titulares, né? chave, quando ele pisa no acelerador, ou passa a quinta marcha, será o que a gente vai falar? É difícil segurar. Se a gente está falando aí de um lance no final, mais uma partida monstruosa do Gregory, Sim. 5 desarmes, jogador que circula o campo inteiro, é muito dominante na marcação, já era assim na época do Bahia. E no Botafogo voltou e está sendo, né, um pilar desse sistema No defensivo. momento que encontra a forma física, é difícil. É impressionante. É o ritmo dele. Você vê assim, praticamente no último lance da partida, o time subindo a pressão. Sim. E ali você tem ambição, uma mentalidade vencedora que está presente hoje dentro do projeto, e aí por todo o investimento, como o clube foi transformado com o Textor, um grande trabalho também do Arthur Jorge, que colocou isso na cabeça de um Botafogo que estava jogando fora de casa. Por isso que a discussão do jogo do Morumbi, da Libertadores, foi 0-0 no Newton Santos, mas esse Botafogo tem potencial para fazer um grande jogo fora de casa. Ele não modifica a característica dele. Certeza. Então, assim, é um time muito forte, em todos os sentidos, muito completo. É tão forte que a Dani destacava na abertura que o Botafogo fez um jogo abaixo do nível Botafogo. Mesmo assim foi superior. Superior e jogou bem. Mais no segundo tempo, eu acho. Eu acho que fez o jogo inteiro um jogo bom. E o Botafogo, essa é uma coisa assim que dá ao Botafogo argumentos muito fortes para as disputas que tem na temporada, principalmente na disputa de pontos corridos. No mata-mata a coisa é muito mais cardíaca, de um segundo para o outro. E o que eu vou falar, obviamente, o final do jogo contra o Palmeiras contrapõe, mas o restante dos jogos, em muitas rodadas e muitos jogos, reafirma. O Botafogo, quando joga mal, a oscilação dele é menor do que a oscilação das outras equipes. Você pega o Flamengo, por exemplo, que é um time muito técnico, que tem o senhor elenco quando joga mal. Aí que aparece buraco na defesa. Né? Sim. Aliás, tem sido inconstante o time até quando joga bem dentro da partida. Tem buracos na defesa, você vê os jogadores de alto nível caírem muito de rendimento. Fisicamente o time vai desmoronando aos poucos, né? Vai perdendo força. Só para reforçar o que você está falando, a última derrota do Botafogo foi contra o Juventude. O jogo que o Botafogo poupou. O Juventude abriu 3-0. 3-0. E aí o Botafogo conseguiu fazer um 3-2 e quase empatou. Só para, assim, quando o Botafogo não está no seu dia, a oscilação dele é uma oscilação muito competitiva ainda. Mas eu acho que ao contrário do ano passado, o Botafogo agora, ele tem uma capacidade de reestruturação dentro da própria partida que a gente não via, né? E óbvio melhor, que né? Isso está aceso também, acho que mais até no entorno do que efetivamente no campo. E aí, Eugênio, talvez isso passe, você elogiou o Luiz Henrique. Fora de série, fora da curva, hoje mais uma vez chamando a atenção para si. O Botafogo poupa peças no jogo de hoje, ele troca laterais, ele coloca o Tiquinho em vez do Igor Jesus, que para mim talvez seja a maior distância dentro dessas trocas feitas hoje, por uma questão física também, o Tiquinho ficou muito tempo sem jogar. Mas quanto que ter esse elenco e ter essas peças bem treinadas está ajudando nessa construção, porque assim, o Marçal era para ser terceiro lateral, o Cuiabano machucou, o Alex Telles entra, joga, mas o Marçal, quando precisa, vai lá e faz o que tem que ser feito. Mas aí passa por várias questões, né? Estava até conversando com meu filho hoje, quando a gente viu a escalação, e ele falou, eu falei, saiu fulano para entrar esse crânio no Botafogo. Ele, pai, esses caras todos que entraram eram titulares ano passado. Adrielson, Tietê, Tiquinho, jogadores que foram titulares hoje, que não têm sido,
mas que ano passado eles formavam uma base do time titular. Para você ver a diferença de um ano para o outro. Então, é claro que o Textor, quando o Botafogo perde um jogador, ele vai, ao invés de recompor o elenco com um jogador no mesmo nível ou inferior, ele busca o melhor. Só vê a lateral direita. Saiu o Damian Soares, ele busca o Vitinho. Muito mais jogador. Sabe, ele vai buscando jogadores, Botafogo, né, mas com o investimento do Textor, que vão melhorando o nível técnico da equipe. E tem um outro porém, que é a gestão de elenco feita pelo Arthur Jorge. Ele roda o time. Ele não tem vergonha nenhuma de rodar o time. Claro que ele tem um time titular, mas primeiro, esse time titular, ele está sujeito a mudanças. Não tem contrato com ninguém. O Igor Jesus agora é titular e não o Tiquinho. Chegou no meio da temporada, estava lá o Tiquinho, tinha o Júnior Santos que se machucou e tal. Sim. Mas dentro de campo entrou e mostrou, ele é o titular. Mas você sabe que se ele sair, você tem um jogador que ano passado foi o craque do time, no banco de reservas, que é o Tiquinho. Então, e ele gira. A lateral sempre troca. Tanto que a gente tinha dúvida na quarta-feira, quem seriam os laterais contra o São Paulo. Se jogaria o Vitinho ou o Matheus Ponte de um lado, né? O Roberto entrou várias vezes falando sobre isso. Sim. Do outro lado, se jogaria o Alex Telles ou o Marçal. Por quê? Porque está todo mundo em ritmo de competição. Isso é fundamental. Você deixar o elenco na ponta dos cascos e, acima de tudo, motivado. Quando você define um time, ainda mais para uma equipe que disputa vários campeonatos em alto nível, você define o time e estabelece que aqueles caras vão ser os titulares, não aconteça o que acontecer, os que não jogam, eles vão perdendo a motivação. Para que eu vou me esforçar? Porque o fulaninho está na minha frente, eu não vou jogar mesmo. Então, são situações que o Arthur Jorge está sabendo lidar. Está sabendo conduzir de uma forma muito profissional, acima de tudo, é o profissionalismo. A coisa é gerida de forma profissional e o resultado aparece. Eu acho que tem uma coisa do Luiz Henrique, quando você fala do destaque, é bom que a gente pontue. A gente tem poucos jogadores no futebol brasileiro que conseguem atuar nas principais ligas em time que disputa vaga em torneio continental. Não estou nem falando de disputar de títulos. Eu acho que o Luiz Henrique, por exemplo, seria titular do Betis. Você diz numa comparação com a Europa? Sim. Eu acho que ele seria titular do Betis. Às vezes joga com o Fornaus, às vezes joga o time Ávila. Ele deveria ter tido mais minutos até. Assim, o Rui Baldi já chegou a jogar ali, que é um polivalente. Eu acho ele mais jogador que todos esses, principalmente como atacante. Só para fazer uma ponderação, eu acho que tem pouco porque eles saem muito cedo. Porque a gente tem vários que saíram recentemente daqui que são titulares em times europeus, sim, mas falando atuando aqui. Sim. E isso já dá uma diferença muito grande, porque você fala do Luiz Henrique, você fala de técnica e fala de parte física. Também ele tem os dois quesitos. E noção tática, de recomposição. É um jogador que ele é fora da realidade do futebol brasileiro. Tá? Aí você tem vários jogadores. O Igor Jesus é um jogador também que... Sim, eu acho que... Para mim, é a maior surpresa dessa janela de contratação. Você acha? Acho. Em termos de custo e entrega, de pompa e entrega, para mim é. Eu concordo com a Dani, porque o Botafogo foi buscar um jogador sem grife. Sim. Não era um jogador conhecido do grande público. O jogador que era do Curitiba foi pro mundo árabe, né? Não lembro agora qual clube que ele estava. O nível do Igor Jesus, e a gente estava falando da concorrência com o Tiquinho, que foi muito bem, principalmente no primeiro turno do ano passado, o nível do Igor Jesus está aqui. O do Tiquinho está aqui. O Tiquinho não está conseguindo acompanhar. Então foi sim uma grata surpresa. E aí é um trabalho também de um projeto que tem uma rede de captação de olheiros que consegue achar jogador. Consegue ter a criatividade para buscar esse jogador. Jogador que se encaixou muito bem nesse modelo de jogo do Arthur Jorge. Não só por conta dos gols, mas ele sai muito bem da grande área, jogar de costas, fazer o pivô. Hoje nem foi titular. Mas ele entra também para encorpar no segundo tempo. Foi importante também para o Botafogo encurralar o Fluminense. É um jogador que eu não entendo por que o mercado brasileiro não valorizou mais o Savarino depois da passagem dele pelo Atlético. Porque ele sai e vem o Pavon. É muito óbvio que o Savarino é muito mais alto que o Pavon. O Savarino faz diversas funções em campo, pode jogar de ambos os lados, pode jogar por dentro, marca muito. Eu vou te falar, ele foi barato. Então eu não entendo isso. Ele foi um jogador barato para o Botafogo. A gente fala muito sobre investimento, né? Você tem a discussão do fair play financeiro aí, né? No momento acontecendo. O Botafogo conseguiu
e aí eu acho que por muita competência, ele tem um investimento alto no Almada, ele tem um investimento alto no Vitinho, no Luiz Henrique, mas o Botafogo conseguiu jogadores, alguns a custo zero, livres no mercado, conseguiu assinar pré-contrato, então você mostra pelo menos um bom mapeamento e um bom conhecimento de mercado para você conseguir boas oportunidades. E, por exemplo, um Savarino, que era um jogador que se destacou muito no Galo, muito bom jogador, versátil, pode jogar pelo lado, pode jogar por dentro, muito importante para o funcionamento do time do Arthur Jorge, 13 milhões de reais. Exatamente. Eu ia brincar, eu ia falar, sabe quanto custou o Savarino? Quantos outros clubes do futebol brasileiro contratam jogadores gastando muito mais que não entregam nem parecido com o Savarino nem entrega? Parecido. Tudo bem, ele se mexe, né, obviamente, mas você tem a expectativa de construção por ali. Durante boa parte do jogo hoje, o Botafogo construiu as suas jogadas pela esquerda, com o Savarino, que cai para o meio, que volta. Mas eu fico pensando, quanto isso tem a ver com a formação efetiva do Botafogo ou quanto isso tem a ver também com um momento diferente do Fluminense? Porque ano passado, o Samuel Xavier era um dos homens de confiança, pelo menos do Diniz ali, para fechar aquele lado direito junto com o Arias. Hoje outro cenário, tudo bem, a gente não está falando de um time titular. Mas hoje, mesmo tendo o Marcelo, que é sabidamente um jogador mais lento do outro lado, muitas vezes se preferiu construir por ali e encarar aquele lado que tem o Samuel Xavier. Porque o Botafogo não se prende a repetir o lado ou as situações de jogo. É um time que o próprio Luiz Henrique vira e mexe, está na ponta esquerda também, o Savarino sai da esquerda, vai para o meio, do meio vai para a direita. Hoje quem ocupava mais a esquerda era o Matheus Martins, mais fixamente, né? E o Savarino Aliás, ele se mexendo perdeu uma como bola, sempre, que ele né? se enrolou com a bola toda ali, numa jogada que veio da direita, foi impressionante aquilo ali. Talvez o Matheus Martins, o jogador que ainda não tenha dado uma resposta dentro do que se esperava em relação aos reforços do Botafogo. Mas não dá para acreditar ao Marcelo ou ao Samuel a questão do Botafogo escolher o lado do campo, não. Muitas vezes isso acontece por onde está começando a jogada. Eu acho que essa é a grande questão. Porque e aí tem muito a ver com o bom posicionamento defensivo do Fluminense que impediu que isso acontecesse muitas vezes. Se você começa uma jogada do lado esquerdo, traz a marcação adversária para o lado esquerdo e deixa o outro lado um pouco mais desguarnecido com o Luiz Henrique ali, se você cria um mano a mano do Luiz Henrique contra o Marcelo, é muito cruel para o Marcelo. Sim. Fisicamente. É muito cruel para qualquer um, né? Especialmente para o momento de carreira do Marcelo. Aquela jogada que ele vai com E o Botafogo balança as defesas adversárias constantemente. Ele faz muito bem essa inversão. Fez uma boa partida. Sim, mas assim, ele não consegue de jeito nenhum parar o Luiz Henrique naquela jogada. Não tem como. Não consegue parar. E ele é forte. Ele não consegue parar. E é uma jogada um pouco mais para a esquerda. Mas é muito disso. Muitas jogadas aconteceram em cima do que o Birner estava colocando. Sai da direita e inverte a bola para a esquerda. Você gira a jogada para o outro lado e aí aparece o espaço para que alguém ataque. É que o Botafogo ele tem muito repertório. Se o jogo pede um Botafogo criativo com a posse de bola, ele vai ter a paciência necessária para envolver o adversário. Se o jogo pede até no segundo tempo for um Botafogo mais vertical, ele atropela. É como ele mais gosta. Como ele mais gosta até. Como ele fica mais confortável para fazer. Melhor ataque do Campeonato Brasileiro. E a defesa é muito forte. E hoje não teve a defesa titular, né? O Bastos até entra no segundo tempo, teve ali Adrielson e o Barbosa. Então, assim, é um time muito rico na parte tática. Tem o melhor futebol do país. Um time que investiu, que tem um grande trabalho tático aí do Arthur Jorge. E de forma merecida esse lance do melhor futebol do país, a gente, nessa mesa aqui, há uma semana, estava discutindo isso, né? O Botafogo tinha acabado de vencer o Corinthians. Achavam outro time? Não, e aí eu coloquei. Tem algum tempo. Tem essa história do. Tem algum tempo. O Caleri falou isso depois do melhor time do Brasil da última semana e tal, não sei o quê. O Botafogo é há algum tempo. O Palmeiras foi eliminado das duas competições paralelas, mas você não pode descartar o que o Palmeiras está jogando. Não, mas eu não descarto. Não, mas ninguém descarta. Não descarta. Mas voltou a jogar num nível mais alto depois dessas eliminações, né? O Botafogo está há mais tempo. Poderia não ter voltado. Poderia não ter voltado. É o mérito do Abel. Claro. É o mérito do Abel, concordo. Não descarto, respeito muito o trabalho mais longo, o time é acostumado a decidir, a crescer em jogos grandes, Palmeiras, pelo amor de Deus. Mas eu não estou questionando aqui o para trás, estou colocando a constatação presente. Para mim, está muito parelho. Não, acho que tem debate, mas eu acho que pegando um recorte do ano de produção, eu acho o Botafogo um time que está na primeira prateleira. Se olhar a temporada inteira... O rendimento, assim, sabe? A gente falava em alguns momentos de um Palmeiras, por exemplo, que tinha muita dificuldade, né? Para jogar, para envolver.
Isso, Ou em determinados momentos, dificuldade Dependente do na Estevão. finalização, porque não tinha um finalizador efetivo ali na frente. Mas o Abel fala, não dá para contratar um jogador de 25 milhões de euros. E o Botafogo tem uma coisa que eu gosto muito. O Palmeiras tem isso, mas é de uma outra maneira. O que eu mais gosto de ver nesse time do Botafogo é a força aliada à intensidade. Eles não caem para pedir falta, eles não desistem de bola. Então, é isso. Ele não desiste de bola, ele não cai para pedir falta, Exato. ele não vai cair para pedir pênalti. E isso é uma característica do coletivo. Por isso que eu acho que passa muito pelo treinador, né? Inclusive, a gente está aguardando aqui os treinadores, daqui a pouco tem as entrevistas coletivas. Deixa eu só pedir os números desse jogo para a gente puxar um pouquinho para o lado do Fluminense também, enquanto não falam o Arthur e o Mano. Só para a gente entender se... Nem sempre são fiéis, né? Mas só para a gente entender se esses números que a gente bota aí na tela são fiéis a esse jogo de hoje, Dona. Uma posse de bola igual, né? Na margem de erro. Em compensação, ações na área rival, o Botafogo Esse é um número tem importante. quase o dobro, É isso. com mais ou menos a mesma posse de bola. O Fluminense finaliza mais, mas o Botafogo finaliza mais no alvo. Finaliza de onde? Em quais condições? Com quantos jogadores marcando? Finalizar, pegar a bola no meio de campo e chutar em gol, tentar encobrir o goleiro. É finalização. Sim. Entra aí na estatística. Tô falando que o Fluminense fez isso. Então, Mas a gente não pode massacrar, espancar os números para tentar mostrar uma realidade que não aconteceu. Eu acho, Claro. e um dos motivos que eu acho que o Fluminense não vai ser rebaixado, certeza eu não tenho, mas eu, se tivesse que apostar, apostaria que não vai. Posso estar enganado, óbvio. É que o Fluminense tem seus jogos ruins, mas o Fluminense, em geral, não joga mal. Coisa do Mano. Eu não acho que o Fluminense fez um jogo ruim hoje. Fez um bom jogo. O Fluminense pegou... Com os desfalques que tinha, fez um jogo acima do que eu esperava. Então, pegou o time que joga o melhor futebol do país, mesmo que o Botafogo tenha poupado alguns jogadores. O Botafogo fez um bom jogo, o Fluminense fez um jogo competitivo. O Fluminense perdeu o jogo no final por conta desse erro, que é um jogador que tinha chutado a bola para lateral. E tá resolvido. Faz escanteio, não sei se já estava resolvido, se tomou um gol no escanteio para lateral, tá resolvido. Sim. Sabe, assim, é o beabá. Então eu acho que assim, o Fluminense fez um bom jogo. E até teve alguma chance assim, para fazer o seu gol, não tanto quanto o Botafogo. O Botafogo melhor nisso, o Botafogo é mais time. Então eu não tenho críticas à atuação do Fluminense no jogo de hoje. Até porque o Fluminense também adquiriu uma vantagem bem interessante. E o Fluminense tem jogado melhor que o Atlético. Tem um jogo de Libertadores que pode levá-la à semifinal. Fora de casa. O semifinalista da Libertadores, seja qual for, se o Fluminense avançar ou o Atlético, não tem jogado o futebol do nível do Fluminense. O River, o time que oscila demais, apesar de não perder com o Galhardo, são muitos empates, o time não joga bem. Assista o River Plate Colo-Colo, que serve como ninguém vai dizer que o River Boca poupou hoje. ali. Sim. Ganhou do Boca de 1-0. Sofridinho, né? Como polêmica ali, mas ganhou. O time do Mas Boca ganhou. também, hoje em dia, não faz lá um grande campeonato argentino. É uma equipe que está sendo remontada. É óbvio que é o River Plate, é a Libertadores. Conforme vai a final em afunilando, eu acho sempre Núñez, complicado. é óbvio que vai crescendo, tudo isso O conta. jogo de hoje, é futebol. com todos os poréns, é um jogo com Boca na bomboneira. Sim. Enquanto teste para grandes embates, para jogos pesados... E disso eu não pra duvido jogos- do River. Isso daí ele provou. O River- Mas eu não posso dizer que o River é favorito contra o Fluminense. E o River poupou, né, também, né? Pensando muito no confronto da Libertadores contra o Eu acho que contra o tudo Colo-Colo. depende muito de como passar. Assim, o Fluminense tem uma vantagem, é bom a gente pra lembrar, lembrar. é o atual campeão vai da jogar Libertadores fora da de América. casa, claro, é o atual Vai citar. campeão da Libertadores, é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que vai depender muito de como cada um passar, Eugênio. Claro, se passarem, né? Mas a gente fazendo uma projeção. A Libertadores é bem diferente do brasileiro, né? No brasileiro a gente sabe que o time do Botafogo é melhor que o do Fluminense. Sim. E que ele... pontos e a corridos tabela, e mata-mata, né? A tabela mostra isso e tal. No mata-mata, não. O Fluminense, se passar pelo Atlético, vai seguindo o sonho do bi da Libertadores. E pode ser campeão. Usei uma expressão essa semana no F90 que o mata-mata é quando você leva a luta para o solo. Você está no judô ou no MMA... Quando você está lutando em cima, a agilidade pesa muito, a qualidade técnica. Quando você leva para o solo e trava, é um outro jogo. Então, é levar a luta para o solo. Você vai amarrar o jogo, você vai dificultar, vai ter acerto. Você pode passar com 2 empates no mata-mata e ganhar nos pênaltis. Então, ali, a diferença de nível técnico, ela diminui bastante. Posso te fazer uma pergunta que acho que serve como exemplo? Você acha que a chance do Fluminense ganhar a Libertadores, não estou falando nem que Fluminense nem Botafogo, que nenhum deles vai ser campeão, ou que não vai ou que vai. Nossa, eu sei onde ele vai chegar. Você acha que a chance do Fluminense ser Não tem campeão da resposta Libertadores pra é menor que a do Botafogo? Eu acho o time do Botafogo melhor Não foi que essa o pergunta que eu Fluminense. fiz.
Isso aí todo mundo sabe. Eu fiz outra pergunta. Eu acho que no Gente, final ele das tá atacadíssimo hoje. É demais, hein? Não, mas são chances muito parecidas, mas acho que isso. do Botafogo um Pronto. pouco maior pela qualidade técnica dele, que tudo bem. diminui a diferença, mas ainda existe a diferença. Mas eu acho que esse time do Fluminense completo, principalmente, porque o Fluminense tem um elenco mais curto que o do Botafogo. Tem. E isso ficou muito claro até no segundo tempo de hoje. Talvez não curto em peças, né? Curto em qualidade de É. peças quando precisa substituí-las. Mas esse time do Fluminense completo, pra mim, compete contra qualquer equipe. Por isso pode sonhar, sim, em seguir mais uma vez forte buscando um bicampeonato da Libertadores. Compete, mas não tem o brilho do ano passado. Não tem. Não tem. tem o brilho até pelo estilo de jogo. Mas às vezes num mata-mata, você não precisa tanto do brilho. Você pode amarrar um pouco mais. Você tem um Arias que entrega esse brilho individualmente. Hoje fez um bom jogo novamente. Tudo passava por ele ali pelo lado direito, né? Na velocidade do Arias pela direita e no Serna pelo lado esquerdo. Não tem, o Eugênio citou o brilho, não tem mais aquele artilheiro constante que é o Cano. Um jogador que... veterano, Eu acho que a escalação do Cano hoje passa também por uma tentativa pra ganhar ritmo, de resgate. tentativa de resgatar o Cano. Também acho. Sim. Tem lógica a Ficou escalação. muito tempo parado, lesionado, com problemas, Mas muito fora de ritmo e sem confiança. mas ele também. só vai ganhar isso jogando. Sim, Então a escalação hoje eu acho que se justifica por isso. sim. Ali na frente ele pode ser fundamental. Um jogador que pra mim é fundamental, a gente sempre falou muito do André, né? Sim. Obviamente faz O falta. André era fundamental com o Diniz, né? Sim. Eu acho até que o Bernal tem um bom início, ameniza, tem feito bons jogos com a camisa do Fluminense, mas um cara que entra no segundo tempo e faz o time funcionar, e já era importante em um estilo de jogo que tinha posse de bola, e tem sido muito importante com o Mano Menezes, é o Ganso. O Ganso é o condutor do time. A inteligência que ele tem, ele sabe o momento certo de cadenciar, ele sabe o momento certo de dar o passe que acelera, que rompe linha. Você não tem um substituto. O Mano destacou muito o Lima no jogo contra o Galo, que eu acho até que é um bom jogador. Concordo com ele quando ele fala que é um jogador subestimado, mas você tem uma disparidade de nível. O nível é bom, o Lima é um bom jogador, mas Não é o Ganso. não preenche. O jogador que poderia, e até já foi usado pelo Mano nessa posição, que tem um nível técnico muito parecido, aí você pode até questionar se é melhor ou não, é o Marcelo. Marcelo como meia. O Marcelo como meia. Mas o próprio Marcelo essa semana falou que não, eu sempre fui lateral, sou lateral e tal. Cara, Só que no gol contra o Atlético, o Ganso volta, inicia a jogada como se fosse um volante e o meia é o Marcelo, que faz a bola chegar no Queno pro cruzamento. É impressionante como a gente descartou, a gente assim, né, óbvio que por não vê-lo responder em campo, infelizmente, o Renato Augusto. O Renato Augusto estava no banco Isso, hoje. eu estava pensando justamente isso. O Quando, substituto do no Ganso é o primeiro- Renato Augusto, no sabe? primeiro Pensar em tempo, inteligência. No primeiro tempo ele foi filmado no banco de reservas e cara, o Renato Augusto tá lá. É físico, só pode ser. E de inteligência, É ele é isso. talvez o jogador mais inteligente, ou no mínimo um dos mais inteligentes do futebol brasileiro. Não, é um jogador que Leitura senta- de jogo espetacular, cara. Mas Nesse se o corpo ponto não de- responde, Nesse ponto de vista cerebral, de característica, ele senta na mesa ali com o Ganso e conversa, Exatamente. dialoga. Tranquilo. E a gente não lembra, a gente não usa mais esse nome, porque infelizmente, a parte e eu física. digo infelizmente Mas o elenco do porque eu Fluminense acho tem bom, outras porque eu situações acho querido. parecidas. O Fluminense contratou o Terans esperando muito dele. E não entregou. O Fluminense esperava o ano do John Kennedy. Era o ano do John Kennedy. Depois de fazer o que ele fez ano passado na Libertadores. Mas o Kennedy não é físico, né? Não é O Kennedy físico. é comportamental. Mas eu tô falando, situações que o Fluminense esperava, quando ele planejou a temporada, vou ter o Renato Augusto aqui, ele é um cara que vai, de repente, até brigar com o Ganso, ou vai ser o reserva imediato que vai manter o nível do Ganso. Vou trazer o Terans, que vai me dar qualidade, que já mostrou isso, especialmente no Atlético Paranaense. concordo. Não aconteceu. Não, e o Kennedy, naturalmente, iria assumir a posição do Cano. Um jogador que Iria. perdeu muito espaço com o Mano, que não tem sido utilizado e hoje de novo no céu do banco, é o Marquinhos, né? Outro. Poderia ser um jogador até se encaixando no estilo de velocidade, né? No estilo de transição ali com o Mano, mas perdeu o espaço Começou demais. bem, mas perdeu espaço. Perdeu espaço com o Mano, não tem sido utilizado.
Eu tô aqui olhando para saber se já começaram a falar os treinadores. Ainda não, né? A gente continua no aguardo. Agora, só para entender uma coisa, o Birner já cravou que o Fluminense pode ficar tranquilo. O Fluminense com esse resultado Tranquilo volta... exagero, mas eu não... Não acredita numa queda do Fluminense por desempenho, por peça... A única coisa que me faz cogitar a hipótese é que quando um time grande vai para a zona do rebaixamento, se ele demorar para sair, e se quem tiver acima abrir alguma diferença de pontos, 3, 4 pontos de vantagem, aí a camisa pesada joga contra. Eu tô olhando aqui a sequência do Fluminense. Quando olha elenco e futebol, assim, tem alguns times piores, não, inclusive... com certeza. Mas o que eu penso é o seguinte, uma derrota para o Botafogo hoje, vou usar campo neutro, porque quem é do Rio de Janeiro sabe que o Maracanã divide torcidas, né? Existem 2 setores mistos, leste e oeste, e 2 setores designados aos torcedores de organizada, que são norte e sul. Então, estão disponíveis ingressos praticamente meio a meio. Mas, assim, uma derrota para o Botafogo no campo de hoje, com que joga o Botafogo hoje, não é algo imprevisível. Sim. Mas o Fluminense talvez não esperasse essa derrota pelo que fez até ali o final. Aí joga agora, depois do Atlético Mineiro, contra o Atlético Goianiense fora, recebe o Cruzeiro, tem um Fla-Flu com o mando do Flamengo, no Maracanã, obviamente.